Olá, hoje eu gostaria de mostrar a vocês que o assunto que nós estamos estudando é o curso de Tarosofia, baseado no tarô, que, como nós mostramos a vocês anteriormente, culmina com a taça, a coroa, a espada e o bastão. Tem raízes históricas ou míticas profundas. Então, isso me parece que poderia ajudar vocês a perceberem que os antigos conheciam os mistérios do tarô, das cartas do tarô e da cabala. Vamos preferir o método historiográfico. A intenção é que vocês percebam que essa ciência que nós estamos estudando agora, o tarô, uma ciência considerada simplesmente como uma brincadeira de jogar cartas, ou um dos caminhos esotéricos, místicos para alguns, é algo muito mais sério do que parece. Portanto, vamos à história. Então, a civilização mais antiga do mundo é a Suméria. Aqui nós temos, do professor Dr. Samuel Noir Kramer, a história começa na Suméria. O primeiro alfabeto, discute-se se é a primeira civilização, porque o Ganges, o Nilo e o Eufrates tiveram populações às suas margens aproximadamente na mesma época, mas não é a civilização apenas, é a história. E somente o Eufrates é que tem escrita. Então, historicamente, tudo começa aí, por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos a mais antiga narrativa do mundo sobre o inferno e sobre a ressurreição, porque, não sei se vocês verão o subtítulo, capítulo 19, o inferno, a primeira narrativa da ressurreição. Bom, sabemos que os deuses sumérios eram enoteístas, ou seja, havia um Deus supremo. No caso, aqui, os deuses antigos já tinham se aposentado, que eram Anshar, Kishar e Tiamat e Apsu, e quem reinava era An ou Anu. Abaixo dele, ele somente era supervisor da ordem. Anu não fazia nada. Quer dizer, não saía do trono, que nem o venerável mestre da maçonaria. Ele só dava ordens, é sempre assim. Mas abaixo dele havia 3 filhos, o mais velho, Enlil, que era deus da atmosfera. Anu é Deus de tudo, mas principalmente do céu. Ninguém ultrapassa o limite do céu sem a sua permissão. Pode se chamar também An. Em algum romance aí nós vamos a ver o nome Ana ou Anã, mas é o mesmo. Então, o que acontece? Enlil, o mais velho, deus da atmosfera, em que o seguinte, de uma sabedoria insuperável, disputava com o irmão esse mesmo território, mas ele tinha o poder sobre as águas, ou seja, as nuvens de chuva, o ciclo da chuva, era ele quem comandava, e, portanto, a terra seria estéril sem o poder de Enki. En é uma variação de An, que quer dizer do céu. Ki quer dizer terra. Então, Deus do céu e Deus da terra. O mesmo território de Enlil. Mas o problema é que Enlil era mais grosso, como Esaú e Jacó. Esaú era peludo, caçador e grosseiro. Vivia em busca da mulherada.
Então Enki não, era um Deus de grande sabedoria e ele sabia como funcionavam todos os mecanismos do universo e ele dominava esse funcionamento. Por isso o irmão o respeitava. Mas ele estava hierarquicamente abaixo de Enlil, o chamado Deus Furioso, Deus das Tempestades. Finalmente vinha uma mulher, Ninhursag. Ninhursag reinava sobre a terra, sobre um pedaço de terra privilegiado, o paraíso terrestre, chamado Dilmun. A nossa Bíblia tira daí a noção do paraíso, que o pai Anu deu de presente a ela e depois pediu para ela casar com o irmão Enki. E assim o divino casal vivia feliz no paraíso terrestre. Não era Adão e Eva, porque não eram dois homens criados por Deus, eram dois deuses. Realmente eram filhos de Anu, mas não criados, diferente. Não são criaturas, são deuses, né? Nascidos, gerados, não criados. Essa é a história da teogonia mesopotâmica. E aqui nós vamos encontrar uma das irmãs de Ninhursag, que é a Vênus dos romanos, e apesar de já ser, como o seu nome indica, a Senhora do Céu, aqui nós temos uma epopeia, a mais antiga, chamada Descida de Inanna ou Estar aos Infernos. Apesar de já ser, como seu nome indica, a Senhora do Céu, o grande superior, então ela governava o céu junto com An, deseja ardentemente aumentar o seu poder e ambiciona governar também as regiões infernais, o grande inferior. Decide, portanto, descer ao mundo inferior, a fim de examinar no próprio local como há de realizar o seu objetivo. Mune-se de todas as leis divinas apropriadas, adorna-se com os vestidos de poder e de rainha, ei-la pronta para entrar no país de onde não se regressa. A rainha do inferno, irmã dela, Ereshkigal, deusa suméria da morte e da tristeza, é sua irmã mais velha e sua pior inimiga. Então aí vai ser Estar, ou Inanna, desce aos infernos, e lá, vamos narrar simplesmente, quem quiser ler no livro, ou quem pedir no Google vai ter um resumo. Inanna, que é Estar, é lindíssima e desce, mas Ereshkigal, muito astuciosa, faz com que ela se desvista. Diz que para entrar no inferno tem que ser nua. E ela vai se libertando de todos aquelas vestes e ornamentos que são poderes, feitiçaria, magia, e ela chega diante do trono de Ereshkigal nua e sem poderes. Ereshkigal manda 2 dos seus servos matá-la e eles a matam. E aí, Enlil, que é o segundo na hierarquia do poder, com os seus poderes divinos, de onde ele está, ele percebe que Inanna está morta. Inanna era a deusa da fecundidade, responsável pela reprodução das árvores, das florestas, dos rebanhos, dos homens, e ele corre para o pai An e diz: meu pai, aconteceu uma grande tragédia. Quer dizer, o mundo acabou. Tudo que existe vai se extinguir, porque a multiplicação das espécies não acontecerá mais, já que esse poder emana da minha irmã Estar, ou Inanna. Então, An chama Enki, que é o deus da sabedoria, e manda que ele faça 2 robôs, androides, e manda que esses 2 androides levem, pasmem, um cálice fechado, 2, um com pão e outro com água. E eles passam pelos guardiães do inferno sem dificuldade, porque são imortais, né? Não como os deuses. Eles não têm como ser feridos, são androides, são robôs. E aí, quando chegam lá diante de Ereshkigal, Inanna está deitada no chão morta. Um abre o cálice da água da vida e derrama na boca de Estar. E o outro pega o cálice do pão da vida, abre e faz Inanna mastigar, bota na boca de Inanna.
e assim estar ressuscita. Além de ser o mais antigo mito sobre a ressurreição, nós vemos aí que aparece a taça do tarô, ou seja, olha só como é antiga. Vai aparecer aí a taça. Então, eu quero que vocês percebam em que se radica essa suposta ciência moderna, que virou moda há algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar e que vi Todd. Então, começamos aí. Então, vocês percebam assim, a primeira civilização do mundo usa a taça que tem a água da vida. É o coração com o sangue, na verdade, que Jesus Cristo, na última ceia, vai utilizar, transformando esse cálice no receptáculo do seu sangue. Aqui nós temos uma gravura na missa, no que significaria aqui um banquete. Os deuses sumérios faziam esse banquete, e nesse banquete tomavam o vinho, que era equivalente à água da vida, e por isso eram imortais. Jesus, 7.000 anos depois do fato que eu acabei de narrar, pega este objeto e elege como sendo o centro, está aqui, na mesa de todos. E até hoje o padre faz isto na missa que nós dizemos a Santa Missa. Passou a ser um símbolo sagrado, tal como começou. Começou como um símbolo sagrado, e aqui vai continuar sendo um símbolo sagrado. Mas, quando nós estudamos o tarô, não parece um símbolo sagrado. Há toda uma lenda medieval a respeito do cálice sagrado, que aqui está belissimamente representado, que é chamado Graal. Graal significa a taça da abundância, ou seja, da vida, da ressurreição, como Inanna ressuscitou tomando a água da vida, e Jesus Cristo diz: quem beber desse cálice e comer desse pão não morrerá jamais, e se morrer eu ressuscitarei no último dia. Continuamos na mesma linha de raciocínio. Veja bem, é belíssimo, mas provavelmente Jesus Cristo usou um cálice de madeira, esculpido em madeira. E aqui no livro nós temos vários cálices, várias taças. Aqui a encarnação do Verbo de Jesus. Ora, o cálice é colocado à parte, como nessa figura sobre a mesa. Ora, o cálice é o próprio Jesus, como está aqui, com o cetro, a coroa de espinhos, né? Então, a coisa vai girando e começa, aqui está como um caldeirão, e começa agora a mítica jornada para descobrir o que é o cálice, o Santo Graal. É esse o assunto do livro, né? Segundo Dan Brown, José de Arimateia teria levado o livro para a França ou para a Inglaterra, não há certeza. Mas Dan Brown já se baseia nesses três historiadores: Michael Bergent, Richard Lee e Henry Lincoln. O romance de Dan Brown é uma paráfrase, porque não é igual. Ele pega de uma maneira policial, romanesca. Aqui não, aqui é a busca do Graal mesmo. E chega-se à conclusão que o Graal é o filho do ventre de Maria Madalena, esposa de Jesus. Quer dizer, aí a taça já passa a ser um útero. Você vai ver como as coisas vão, mas deu muito dinheiro aos escritores, tanto desse livro, quanto Dan Brown ficou bilionário e depois produziu o filme. Então vocês vejam como essa raiz profunda da Suméria vai se diversificar, mas começa sagrada, porque é uma briga de duas deusas que tem a interferência de vários deuses. An dá a ordem a Enki, avisado por Enlil. Então deuses, começa então como uma história sagrada, e Enki faz dois androides, e An
enche 2 taças, uma com pão e outra com água, os dois ressuscitam e está. Então, com o passar do tempo, nós vamos encontrar vários livros que vão se referir a esse cálice, sempre o cálice. Os Caminhos do Graal, de Patrick Rivière, A Lenda do Graal, de Emma Jung, filha de Carl Gustav Jung, mas vai aparecer uma outra coisa, porque, veja, não é somente a taça, nós temos também a espada. E aí, na Idade Média, um certo Arthur, que era um reizinho da Inglaterra, que na verdade, em Avalon, a história verdadeira é de Carlos Magno, imperador da França, e aí os ingleses tomam, sequestram a lenda francesa de Carlos, que era a história do imperador Carlos Magno e os 12 pares da França, e faz com que Arthur, menino, tire da pedra, a pedra que é a coroa, é o equivalente à coroa. Pode ser um cristal, uma pedra, um medalhão ou uma coroa. E ao tirar essa espada de dentro da coroa, seria mais ou menos assim, a coroa como símbolo de uma pedra e a espada estava dentro. E ele tira. E aí agora nós já vemos 2 ingredientes a mais aparecerem: a espada e a coroa. E ele se torna rei da Inglaterra. Isto pode ser representado por um cristal. Então, isso já na Idade Média, porque Carlos Magno reinou no ano 800 depois de Cristo. E os franceses, depois da vida de Carlos Magno, sequestraram, copiaram e fizeram a lenda do rei Arthur e da Távola Redonda. Bom, agora nós vamos ver outro personagem no ano 1000 a.C., o rei Davi, que é uma história muito bonita, onde aparecem a espada, quase que Excalibur, porque ele é invencível. A espada de Arthur tem um nome, Excalibur. A de Carlos Magno não tem nome nenhum, já é um acréscimo literário. Mas Davi conquista seu reino, a espada. E vem um homem com um cajado, chamado Samuel. Os profetas usavam o cajado, e pegam um chifre com óleo de oliva, derrama no chakra coronário de Davi e coloca a coroa. Olha que coisa engraçada. Ele faz simbolicamente o que acontece realmente. Quer dizer, o Espírito Santo repousa sobre mim. Olha, eles tinham esse conhecimento. Ano 1000 antes de Jesus Cristo entre os judeus. Davi tinha 14 anos quando foi ungido por Samuel. E tinha 30 anos quando foi ungido por Natã. Ele foi ungido 2 vezes. Então, a história é a mesma. O Espírito Santo filtra o conhecimento que o Logos tira da memória eterna, do Aim, e aí, simbolizado por esse óleo, ele coloca na glândula pineal, ou pelo menos na região que ali está, acreditando que Deus fará que as virtudes daquele óleo sagrado cheguem até a pineal, e o processo é o mesmo que eu estou descrevendo para vocês. Não é interessante você ver ao longo da história se desenvolverem esses objetos? Pois bem, e aí, depois da memória divina, ou seja, a união com o Logos, ungido por Samuel, Davi abandona a espada, vai passar a ser chefe, comandante dos exércitos, mas não vai mais lutar. Vai agora conquistar Betsabá, que a mulher também é um símbolo do Graal. Lembra? Jesus nasceu do ventre de Maria, que é na visão de alguns, ali daquele livro, o Graal, na visão de alguns, a Virgem Maria, o útero dela seria o Graal, de onde nasce Jesus. Então, o ventre de uma virgem será o receptáculo. Jesus aqui é representado por um peixe,
e o útero de Maria por um vaso, que não deixa de ser a taça. E então, aqui nós temos a representação de Jesus, o próprio Jesus, e aqui o que não faltam são vasos, ou seja, caldeirões, copos, taças e tudo o mais. E grandes iniciados também, como Jesus. Ou seja, o grau é o homem, o grau é o útero de uma mulher, né? Aqui nós temos uma mulher, é o ventre de Maria que concebe Jesus, que estaria nessa figura belíssima, o Espírito do Senhor, do Altíssimo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquilo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo e será santo. Olha o coração dela, o grau. Então, ela diz fiat. Então, nós vamos vendo que cada autor diversifica, vai diversificando, mas o motivo central é o graal, que aqui agora, saindo dessa taça, já é o cordeiro, uma das figuras que representa Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou a hóstia consagrada e a cruz nela. Também aí na missa vai ser a hóstia e o cálice, e o padre eleva o cálice e a hóstia e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas duas gravuras estão intimamente ligadas. Meu Deus, olha só, quem fez isso fez uma obra-prima, uma joia. Mas o que ele está preocupado não é com o que esse está preocupado, né? Os três historiadores, dos quais Dan Brown copiou, parafraseou, porque entraram com a história de cópia e não colou, eles perderam o processo. Aí a taça passa a ser o ventre, o útero de uma virgem, Maria. Ali nós vemos a virgem recebendo a irradiação do Espírito Santo na pineal. Lindíssima a figura, porque a luz que desce sobre ela é de uma beleza invulgar. Parece mesmo que é uma força sobrenatural. Eu não marquei nada aqui. Achei. E tudo isso vai ter vertentes. Olha, a adoração ao Cordeiro de Deus. Aqui já é Jesus, né, na figura de um cordeiro. Tá vendo? E aqui já é Parsifal e Galahad procurando o grau sem saberem o que é. Mas o que eu disse a vocês é que ia mostrar a Virgem Maria recebendo do alto a luz do Espírito Santo para conceber, através do seu coração puríssimo, no Imaculado Coração de Maria, o homem Jesus, que aqui, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e aqui ele é o graal, e está escrito, aqui em cima está escrito INRI, que é o motivo da crucificação dele, que é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ou seja, a implicação ali é a coroa, ele é rei. Então vê a irradiação da cabeça dele, a estrela de 5 pontas e essa aura. Então ele foi crucificado porque se disse rei, para os judeus porque se disse Deus. Então nós temos aqui a coroa, né? Motivo da crucificação de Jesus por Pilatos. A coroa, para os judeus ele se disse ungido por Deus no céu e veio para a terra, portanto é filho de Deus. Para Pilatos ele apenas estava arrebanhando multidões para dar um golpe de estado e botar a coroa na cabeça e se tornar rei sem a anuência de César. De qualquer maneira, o sagrado e o profano se misturam de uma maneira belíssima, né? E que a Igreja Católica, herdeira dessa tradição, vai continuar na Santa Missa, assim que nós chamamos. O graal vai ser a taça, vai ser eleita como a taça, mas, né, você vê aqui, para Davi, já não é a taça, né? Para o rei Davi,
ele começa, tá vendo? É a coroa. É a coroa. Ele busca a coroa. Então, é isso aqui. Então, cada um dos objetos, dos 4 objetos, vai ter a sua vertente. E ele se torna rei durante 40 anos. Para Jesus, é a taça, o coração de Maria também lá é a taça. Para o profeta Samuel, essa coroa não pode ser dada sem a unção do Espírito Santo. No caso de Maria, veio por obra e graça de Deus. No caso de Davi, veio pela unção feita pelo profeta Samuel. E aí eu queria o bastão, né? Samuel tem o bastão, então aparece o bastão na mão de Samuel. O profeta usava um bastão que ia até o chão, como o velhinho da carta 9 do tarô, o eremita. Então em Davi aparece a espada antes da coroa, ele luta pela coroa, Excalibur, né? Arthur já é rei. Não, Arthur se torna rei quando tira a espada de dentro da coroa. A pedra que está ali é a coroa, é símbolo da coroa, é o metal do qual vai ser feita a coroa. Então ele tira a espada de dentro da pedra, cujo metal existente vai formar a coroa, e aí ele se torna rei da Inglaterra. Veja, eu acho assim fabuloso como é que um tema tem tantas vertentes e agora eu vou mostrar para vocês. A maçonaria tem um grau em que o adepto se torna príncipe, né? E nunca vai ser rei, vai ser príncipe, mas eu sou rei. Se eis o basileis, perguntou Pilatos a Jesus, e Jesus disse: basileis é em mim. Então, sim, eu sou rei. Então, no batismo, o cristão é consagrado pela água e depois pelo Espírito Santo, pelo óleo, rei, profeta e sacerdote. Como rei, ele possui a coroa, como profeta, ele possui o bastão, como sacerdote, ele possui a taça. E a espada, como é que vai ser? Ele vai ser cavaleiro de Cristo. Eu pertenço à milícia solar, que é a Cavalaria de Cristo, também chamada Grande Fraternidade Branca, a união dos homens e dos anjos que lutam pelo reino de Deus. Então aqui na maçonaria nós temos, tá vendo? O príncipe Rosa Cruz. A cruz é, na verdade, o entrecruzamento da espada com o bastão. Ó. A cruz é o entrecruzamento, ou seja, o poder temporal, a espada, terá que estar unido ao poder espiritual, senão não vale. É como disse para Davi no decifrando a Bíblia. Se conquistares o mundo com a espada, teu reino não durará. Mas se unires a espada ao bastão, poder espiritual, então será um reino para sempre, um reino duradouro. E a cruz de Cristo, na verdade, é isso. É a espada cruzada com o bastão. Portanto, cavaleiro da ordem de Cristo, eu sou, e profeta. Minha gente, que coisa maravilhosa, mas nós vamos agora mostrar a vocês ainda mais. Esse homem é digno da nossa admiração. O nome dele é Julius Evola, citado geralmente com o nome de J. Evola apenas, o mistério do Graal. Ele é ateu, portanto, distante de qualquer conotação simbólica religiosa ou sagrada, e aí ele vai nos dar alguma coisa sobre o Graal. O que é que ele nos vai dizer? Ele diz aqui: entre os motivos próprios da antiga tradição britânica, Arthur e a Távola Redonda, mencionaremos ainda a instituição e o simbolismo da sede do rei Arthur. Sobre esta última, muitas vezes mencionam-se os conhecidos símbolos da terra inacessível. O Arthur, de acordo com Andrea Copelano, é um reino separado do mundo. Esse reino é defendido por gigantes no Castelo dos Ricos,
seria conservado num recipiente sobrenatural, a taça, no castelo, reprodução de um dos símbolos próprios da tradição hiperbórea dos Tuatha de Danann, os adoradores de An, ou Dan, que sacia qualquer um, cura qualquer ferida e preserva a ação do tempo, rejeitando, porém, os seus dons aos covardes e aos perjuros. Ou seja, aqui ele está falando do Graal, simplesmente, mas relacionando lá com os sumérios, onde o Graal dá a vida, ressuscita. Aqui ele diz que sacia. E diz que isso vem dos Tuatha de Danann. Então eu vou procurar aqui, se eu acho, deve estar marcado, os Tuatha de Danann, ou de Danem. Isso é histórico, viu? Ele compulsou documentos e mais documentos para chegar a isso. Ele é um grande erudito. Cada capítulo tem notas, e cada nota mostra os documentos. Então isso aqui é história. E o que é que ele diz? Ele diz: um texto conhecido pelo nome de Battle de Mag Thurid narra que os Tuatha de Danann levaram consigo da sua sede nórdico-atlântica, portanto, no norte, 4 objetos que têm estreita relação com o ensinamento ali recebido secretamente. Uma pedra de reis é a coroa, a pedra é a coroa. Eles representam às vezes como uma pedra, mas é a coroa. Uma pedra de reis no Arthur. Em Arthur, a pedra é a coroa que ele, ao tirar a espada, tira também a coroa e bota na cabeça. Então já vimos aqui. Os Tuatha têm um altar onde eles colocam uma pedra real, que é a coroa, assim chamada porque ela permite, como espécie de oráculo, reconhecer quem pode ser legitimamente rei. É ela quem tem a coroa. Tem também a lança de Lugh, deus do raio, da qual se fala que nunca nenhuma batalha foi perdida por quem o empunhou. Aqui a batalha seria o cajado de Moisés, quando ele coloca sobre o Mar Vermelho e o mar se abre em 2. Então, nunca foi vencido por quem a empunhou. Se abriu o Mar Vermelho em 2, imagina o poder dessa chamada lança, esse bastão. Né? Tem mais. Tem também a espada invencível e inexorável de Nuadu. São deuses, tá? E, enfim, o recipiente de Dagda, que magicamente sacia com seu conteúdo a mesma coisa de lá, qualquer quantidade de guerreiros. Estes objetos do Tuatha reaparecerão em correspondentes objetos do ciclo do Graal, da mesma maneira como a sede deste resultará estar em estreita relação com a ilha de Avalon ou Ilha Branca. Então, isso é história. Na Irlanda, mais ou menos, se espalha pela Irlanda. Isso é uma tribo da época de Conan, o Bárbaro. Isso aqui ele está narrando, então, um altar com 4 objetos sagrados. Um deles é uma pedra que, na verdade, quem conseguir tocá-la vai ser rei, então é a coroa. Um bastão, que ele fala que é uma lança, que colocado para qualquer direção ele desencadeia todos os poderes do céu e da terra. Uma espada, que quem empunhou jamais foi vencido, Excalibur. E um recipiente que cura e ressuscita. A mesma coisa, a mesmíssima coisa de que nós vamos lendo
que nós começamos a ler no livro do doutor, professor Noam Samuel Noah Kramer. Então, agora, tudo que eu quero é que vocês percebam que nós não estamos aqui para brincadeiras. Eu disse a verdade, somente a verdade. E o que é que eu estou mostrando a vocês? 7.000 anos antes de Cristo. 1.000 anos antes de Cristo. Aqui nós não temos uma ideia exata, mas os Tuatha De Danann devem ter habitado a sede deles nórdica por volta de 2.000 a 3.000 antes de Cristo. Jesus Cristo, ano 0, na verdade ano 6 da era cristã, e que continua hoje na tradição patriarcal, monoteísta, dos padres da Igreja Católica. A mesa sagrada com a taça. Mas o bispo usa o bastão, que é o báculo, né? E o Papa tem a tríplice coroa. Continuam os mesmos objetos. O centro do culto é a taça, os bispos usam o báculo e o Papa usa a coroa. A espada ficou de fora? Não ficou de fora, porque nós já sabemos que o reino do Cristo é um reino para sempre. Ou seja, não pode haver o bastão só, sem a espada cruzada com ele. Isso é que torna o reino dele temporal e espiritual. Temporal por quê? Não é porque ele queira reinar sobre as coisas e sobre os homens. É porque à medida que o homem se converte como eu fiz, na verdade nós vamos tentar fazer com que o mundo seja mais justo, mais fraterno, como o Papa disse na Fratelli Tutti. A maçonaria deve estar fazendo um trabalho semelhante, ou pelo menos deveria, porque o príncipe Rosa Cruz tem a mesma missão que eu tenho: dilatar o reino do Cristo, ou seja, a espada com o bastão, os dois poderes que tornam um reino indestrutível, como Davi queria que fosse dele, como Arthur achava e Merlin disse que seria o reino anglo-saxão, como os romances arturianos, que na verdade são um plágio, né, da história verdadeira de Carlos Magno, imperador da França, e os seus 12 pares. Então, nós estamos mostrando a vocês quão importante. Então, aqui nós temos o cruzamento da espada vertical com o bastão, o báculo horizontal, e a sentença que os gnósticos inverteram e disseram igne natura renovatur integra, para descaracterizar, já que a função deles é bagunçar, mentir e confundir. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, não tem nada a ver com ignis natura renovatur íntegra da alquimia. E é o motivo, diz o Evangelho, pelo qual Pilatos crucificou Jesus, porque ele se disse rei. Ele é rei, profeta, sacerdote. E o reino dele é para sempre. Por isso a cruz, que é a conjunção, como eu já disse, do bastão de profeta com a espada de rei também. Pronto, era o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu deixei ainda algum livro de fora. Deixei só um. Tudo isso René Guénon explora no seu livro Os Símbolos da Ciência Sagrada. Então ele vai explorar tudo aqui, né, mostrando como é que as ciências sagradas usam esses símbolos. A ideia do centro dos Tuatha nas tradições antigas. O centro do mundo é os Tuatha De Danann, ou Danann, os adoradores do rei Dana. Não vou ler mais nada para vocês,
já está cansativo. Então, para mim, bastava isso. O Sagrado Coração de Jesus e a lenda do Graal. E aí o Imaculado Coração de Maria naquela gravura que nós mostramos a vocês. O Sagrado Coração é a taça, por isso que é usado o sangue de Cristo. O sangue seu que ele vai usar na simbologia do altar. E na Santa Ceia ele disse: bebam deles todos, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Eu darei meu sangue por ele gostosamente. E cada cavaleiro de Cristo deu seu sangue. Os mártires, durante 300 anos, foram mais de 200 mil. Continua acontecendo, né? Nós temos denúncia da Canção Nova de que na África e no Oriente matam cristãos assim como quem mata moscas. Principalmente aquela religião que considera o João Batista o verdadeiro Messias. Esqueci mais uma vez o nome deles. E acham que Jesus usurpou. Então, aí está as raízes do nosso curso de tarosofia. 7.000 anos antes de Cristo, na primeira civilização do mundo, que é a Suméria, que provavelmente herdou da Lemúria. É uma coisa muito séria, portanto, o que nós pretendemos é, neste curso, permitir a vocês a posse desses 4 poderes, que daria o governo do seu corpo. A sua mente governará ela, e através da ordem, a nova ordem que ela conceberá, será formada, ela governará o corpo, o domínio de si. Por consequência, o que estiver em torno de você também será organizado. Foi com muito prazer que eu gravei esse vídeo, e é importante porque vocês veem que nós não estamos lidando com brincadeira. Não é apenas uma ciência oculta, não é apenas um modismo como surgiu o tarô nas bancas de revista há 3 anos atrás. É algo extremamente sério e que cada um puxou para um lado, mas nós vemos, como na Bíblia, como em tudo que é sagrado, uma rocha com um filão de ouro no meio. Nós sempre descobrimos o filão. Muito obrigado por verem esse vídeo. Deem o seu like, a mãozinha é importante. Comentem se vocês acharem que devem e inscrevam-se no canal. Até o próximo, se Deus quiser.